O evangelista é apenas aquele que sai para evangelizar? Quem seria o evangelista hoje em dia? Eu sou Edivaldo Filho, eu sou professor da Escola Bíblica Hoje. Eu sou Bruno César, também sou professor da Escola Bíblica Hoje. Pois é. Evangelista, quem é essa figura emblemática? Não sei. Tá certo? Mas é um dom dentro dessa série de Efésios 4:11 e é um dom importantíssimo para o desenvolvimento e o progresso da igreja. Há muitas interpretações, Bruno, você, aluno da Escola Bíblica, sobre quem seria esse evangelista. Se é alguém que tem um ímpeto maior, que sai para a evangelização, sabe? Dentre algumas que se pensam, eu ouvi uma que tem uma certa coerência, que o evangelista seria uma espécie de discipulador. Alguém que vai para os lugares, e a ideia de ser um evangelista é alguém que apresenta metodicamente o evangelho às pessoas. Parece que ao longo da história da igreja, se essa interpretação é coerente, nós temos visto isso, não é isso, companheiro? Sim. Então, eu acredito nisso também, né? Que o evangelista é alguém que foi dotado por Deus para ser mais eficaz na comunicação do evangelho e, consequentemente, nesse propósito de gerar discípulos do Senhor. Discípulos, né? Ser um discipulador. Na verdade, alguns dons do Espírito Santo são potencializações de obrigações cristãs. Não é? A contribuição financeira é uma obrigação cristã, mas alguns foram dotados com o dom da contribuição. A misericórdia. Também, né? Exatamente. O serviço, né? Todos têm que ser servos, mas outros foram dotados com o dom de serviço. Isso. E o evangelista também, eu acredito, que todos foram chamados para testemunhar de Jesus Cristo. Isso, evangelizar. Isso, mas alguns foram dotados com esse dom que vai garantir, da parte de Deus, a eficácia dessa comunicação, nessa comunicação do evangelho. O apóstolo Paulo ele faz menção desse dom quando ele fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, e ele dando uma recomendação a Timóteo, ele fala para Timóteo, e ali cumprindo os seus requisitos pastorais, mas de que continuasse seguindo o seu ministério, cumprindo a obra de um evangelista, né? O que dá a entender, como o Bruno acabou de falar, de que é um pré-requisito geral para todos os cristãos, mas que dá uma ênfase maior nessa ideia de continuidade, de discipular, de comunicar e de apresentar o Evangelho, fazer com que o Evangelho fique mais entendível para as pessoas. Pois é, em algumas denominações hoje em dia há a consagração de um evangelista, né? Então, em alguns ambientes cristãos, o evangelista é apenas um cargo hierárquico, né? Mas na Bíblia não é assim, né? Verdade. Não, Bruno, e é interessante porque algumas denominações que consagram evangelistas têm o evangelista como a figura de um pastor. Isso. Como em algumas tem o presbítero que pode exercer todas as funções pastorais, em algumas o evangelista cumpre essas funções pastorais também. Talvez denominações assim tragam essa interpretação de que o evangelista, semelhante como Paulo diz para Timóteo fazer, cumpra funções que seriam funções nas denominações, funções pastorais. Pois é, ao longo da história da igreja, esse é o meu ponto de discordância, por que os apóstolos, por que os missionários não deveriam ser chamados de apóstolos hoje? Voltando para aquele vídeo de apóstolos que está aí, tá bom? Então, eu quis falar só nesse vídeo agora, porque ao longo da história da igreja, os evangelistas, sobretudo nos 2, 3 primeiros séculos de cristianismo, é que se tornaram o que hoje nós chamamos de missionários, tá? Essa palavra missionário vem do latim, é aquele que tem uma missão e que sai e tudo mais. Por exemplo, em 1 João, o apóstolo diz assim, para que os cristãos não recebam ou não saúdem, a ideia é de não receber em casa e de não hospedar aqueles que propagam outra fé, outra doutrina e tudo mais. Naquela época não havia tantos hotéis como há hoje, então os cristãos, ainda hoje muitos cristãos recebem, né, outros em casa, né, e para hospedar e tal. E estou aqui do lado de um grande servo do Senhor, hospitaleiro. Hospedeiro. Né? Hospedeiro. E no começo da igreja, eles já entendiam que quem saía para pregar, ser um pregador itinerante, era o evangelista, não o apóstolo, embora os apóstolos também fizeram isso. Tá bom? Então, o evangelista hoje, na minha opinião, filho, é o missionário também. Beleza. Nós vemos alguns exemplos bíblicos de alguns homens que
possivelmente manifestaram esse dom de evangelista, essa manifestação da graça de Deus como evangelista. Felipe, o diácono e evangelista. Isso, na verdade. Barnabé, sim, porque certeza. Foi alguém que levou o evangelho, discipulando pessoas, e é bem provável que o próprio João Marcos foi desenvolvendo esse ministério, assim como o próprio apóstolo Paulo desenvolveu esse ministério. E da mesma forma, hoje, nós vemos pessoas nas mais diversas denominações que cumprem essa função. Nós temos hoje um missionário brasileiro, seus testemunhos são muito edificantes, que é o Ronaldo Lidório, sabe? Dentre outros que você talvez conheça, que é alguém que comunica o evangelho, que sai para comunicar o evangelho, e na medida que comunica o evangelho, cumpre essa obra de anunciar de forma metódica, ensinando corretamente o evangelho no Brasil e fora dele. Então esse seria mais ou menos a ideia de ser um evangelista. Importantíssimo esse dom, precisa ser valorizado na igreja, porque não é dado muita ênfase também. Pois é. Quando Billy Graham, o maior evangelista do século passado, estava já bem velhinho, ele foi entrevistado e lhe foi perguntado, né? Se você pudesse voltar, o que você faria? Ele disse: eu pregaria menos, eu evangelizaria menos e prepararia outros Billy Grahams. Ele comunicou o evangelho diretamente, assim, face a face, a mais de 1 milhão de pessoas ao longo de sua vida. E ele também disse que escreveria mais. Ele também disse que escreveria mais. Então, isso é importante demais, para que a gente possa preparar aqueles que vão comunicar o evangelho onde a igreja não está ainda, onde Cristo ainda não foi anunciado. Isso a gente precisa fazer mais isso, preparar mais obreiros para o campo do Senhor. Agradecer a todos os irmãos que têm se comunicado conosco pelo Facebook, pessoalmente, pelo WhatsApp, enfim, pelo YouTube também, sugerido temas e, enfim, dando feedback. Obrigado. E o abraço de hoje eu quero mandar para os queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Tibiri 2, uma turma lá de teologia abençoada, que boa tem igreja, curtido. Você esteve lá, né, também, né? Cara, boa igreja, turma muito bacana. Quero mandar um abraço para vocês aí, fiquem com Deus e até mais. E esse foi mais um vídeo do canal EBH. Quero pedir para você, aluno que tem acompanhado, passar na tua igreja, compartilhar com os teus amigos, curte no Facebook, vai no Instagram também, faz com que esse vídeo, e nós temos pedido isso, chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que possa abençoar você, para que possa abençoar a sua casa, para que possa abençoar a sua turma de escola bíblica, seja no templo, seja na tua casa, seja onde for. Deus abençoe.